A Caraíba surgiu das pessoas que viajavam de outros lugares e passavam aqui. Não tinha casa, não tinha ninguém. Eles vinham, o pessoal da Laje dos Negros. Eles vinham para fazer feira no Campo Formoso. E combinavam para descansar nas árvores, que chamavam Caraíba, e por isso eles diziam, nós vamos descansar nas Caraíbas. Aí o pessoal do Campo Frio, que eram meus antepassados, vieram para cá. E aí começou a expandir a Caraíba. Esse nome de Caraíba é dessas árvores que ainda hoje existem. Eu me chamo Edmundo Alves Rocha, tenho 82 anos e o Rocha, do meu nome, é o meu avô por parte de pai, na juventude foi vaqueiro. Os outros vaqueiros não tinham coragem de enfrentar o campo bravamente e o meu avô era muito forte. E os outros deram para dizer que ele era uma rocha. Rapaz, tu é uma rocha. Como é que tu corre com um boi dentro de uma caatinga fechada daquela? Então um homem desse é uma rocha. Eu era criança e ele me contava e eu achava muito bonito essa história de rocha. Ser rocha. Eu não sabia o que era rocha, eu não sabia. Aí quando eu crescer, eu vou me registrar e botar esse nome de meu avô no meu nome. Eu não tinha rocha na família, não. Eu fui fazer meu documento naquele tempo, os pais às vezes não iam, os filhos mesmo iam e se registravam. E aí me perguntaram como é esse nome, e o sobrenome. Eu digo, é Alves Rocha. E Alves era de meu avô. E o Rocha? Rocha, aí eu digo, era do outro avô, era Rocha. A família gostaram do Rocha do meu avô e todo mundo é fulano de tal Rocha. Eu sou Edith Silva Rocha, por conta do Rocha dele. Eu já peguei o Rocha dele. Antes, meu pai era dos Timóteo, era Pedro Timóteo de Souza, e minha mãe tinha um Silva por um meio. Aí eu fiquei, Edith Souza Silva. Dizia que até essa assinatura de Silva é de gente muito pobre. Eu, graças a Deus, sou pobre, mas sou pobre com orgulho. Eu estou com 77 anos e já me dei por conta, quando eu fui gente, já morava aqui. Minha avó era do Campo Frio, mas já veio morar aqui, portanto, é isso. Eu também nasci aqui. Meu pai era caraibano, meu pai nasceu na Caraíba, casou com uma caraibana e assim nasceu o Edmundo, o primeiro filho da família, e sou caraibano nato. A Caraíba foi criada, começada com pessoas muito pobres e viveram de plantar mandioca para fazer a farinha para se alimentarem e não deixaram história. O meu avô chamava José Alves Batista e era um desses que sempre tinha uma vaquinha, mas criou a família assim, tirando um leitinho e fazendo uma farinha e dando para os filhos comer. Naquele tempo não tinha nada de governo, o governo não dava nada a ninguém, não tinha aposentadoria nenhuma e era um povoado muito pobre e o pessoal, quando a coisa arruinava, eles iam-se embora daqui, viajavam, viajavam para outro lugarzinho aí mais adiante, para ganhar umas diárias, e assim viveram a Caraíba até um certo tempo. De certo tempo para cá, as coisas melhoraram, o governo deu uma ajuda ao pobre, uma aposentadoria depois quando envelhece, e aí já dá para morar na Caraíba e não sair para ir ganhar dinheiro lá fora, não. Mas antes a Caraíba era muito pobre. As casinhas eram de taipa, de barro e sem reboco, quase todas. Eu ainda alcancei, não tinha casa de adobo, não tinha de tijolo, era só de taipa, de barro com madeira. Enviava as madeiras, depois botava o barro e ali fazia as paredes. E era assim que esse povo morava. Tenho muita recordação das roças de meu pai. Lá na roça de meu pai tinha tipo a chácara, tinha mangueira, jaqueira, cafezeiro, esses tipos de coisa. E hoje, inclusive, uma boa parte é da gente. E aí eu tenho aquela recordação. O lugar que me recorda é a casa de minha avó, a mãe de meu pai. Quando eu me alcancei, meu avô já havia morrido. E ela viveu morando nessa casa. O casarão era grande, era rebocada por dentro, mas era desse jeito que eu estou dizendo, de madeira e barro por fora. Eu fiquei muito tempo morando na casa, vendo o jeito como era. Eu cresci, com 13 anos de idade ela morreu, e
Eu vinha de noite, às vezes de uma reza da igreja, e passava, quando chegava perto, não, vou passar lá, meia-noite. O povo fala que tem medo de alma, eu não me lembrava que ela era uma alma, não. Eu me lembrava que ela era um ser que tinha vivido na terra e tinha me feito muita alegria. E é a coisa que eu mais me lembro da morada de minha avó. Que eu tenho de dizer da Caraíba, que é meu berço. Aqui eu nasci, me criei, estou até hoje e não tenho nenhuma vontade de sair daqui. E não acho que tem outro lugar para competir com minha Caraíba, não. Tenho filho fora, mas eu tenho certeza que eles também nunca esquecidos da Caraíba. Fora, porque mora fora, mas é filho legítimo.